todas as pessoas que viram a sua vida mudar, a esterilidade, a acabar, encerrar, diga, todas elas precisaram usar a fé. O que elas precisaram fazer? Elas precisaram usar a fé. Então, se você não colocar a fé nisso, como é que isso vai mudar? Como é que você vai alcançar a cura para essas áreas estéreis da sua vida? Agora, se você já frutificou, você vê que coisa, Tamar, ela não era estéril. Mas, por um tempo, ela não deu filhos. Ela não teve filhos. E por quê? Porque tinha coisas que precisavam mudar na vida dela. A Mical, que foi esposa do Davi, já no caso dela, ela também não era estéril. Diga comigo, mas ela nunca teve um filho. Diga, por causa do que, gente? Por causa do coração. Nós estamos exatamente aqui, Senhor, nessa tarde de quarta-feira, para cantar, meu Deus, as nossas vitórias. Esse ato, essa atitude, meu Deus, de fé, ela traz, Senhor, o fim de toda e qualquer esterilidade da nossa vida. Domingo nós recebemos a palavra, e eu percebo que ainda o Senhor insiste, o Senhor volta a falar, o Senhor volta, meu Deus, a bater nesse assunto, sobre a necessidade, meu Pai, de cada pessoa não aceitar mais para a vida dela nenhuma esterilidade. Nada, meu Deus, daquilo que ainda coloca a vida dela numa condição estéril, numa vida infrutífera, numa vida seca, numa vida amarrada, numa vida travada, numa vida, meu Deus, aonde, Senhor, ela não tem desfrutado verdadeiramente de paz, ela não tem desfrutado de alegria, ela não tem desfrutado de progresso, ela não tem desfrutado da vida que o Senhor diz, meu Deus, se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor, se quiserdes e ouvirdes. O ponto está aí, está na submissão, o ponto está aí, o problema está aí. A causa, meu Deus, é exatamente essa. Tanto é que o Senhor disse para Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E quando nós decidimos que agora nós vamos, Senhor, seguir cada direção, seguir cada palavra, seguir cada instrução, nós vamos, Senhor, obedecer, meu Pai, as ordens simples, nós vamos, meu Pai, agora estabelecer na nossa vida o padrão certo, o estilo de vida certo, a cultura certa, o modo de falar, o modo de pensar, o modo de viver, que, meu Deus, agrada ao Senhor, agrada, meu Deus, a Tua palavra, porque antes do Senhor dizer, está tudo consumado, quando o Senhor estava na cruz do Calvário, e ali as mulheres, elas choravam por causa do que estava acontecendo com o Senhor, o Senhor disse a elas, não chorem mulheres por causa de mim, chorem por causa dos seus filhos, porque vai chegar o tempo, mulheres, que a estéril vai deixar de ser estéril,
E a mulher que nunca amamentou, ela vai amamentar. Ei, está chegando o tempo que as estéreis, porque a promessa que o Senhor nos fez, meu Deus, na criação do homem, do ser humano, é que eles se tornariam pessoas férteis. Então, a bênção que o Senhor liberou, a bênção que o Senhor transferiu, que o Senhor direcionou para a vida do ser humano, sejam abençoados. Ela ainda está de pé, essa bênção ela ainda está de pé, a bênção, meu Pai, ela ainda permanece de pé. Ei, sejam abençoados, tomem posse dessa bênção, a bênção para multiplicar, a bênção para produzir, a bênção para produzir frutos, a bênção para progresso, a bênção para crescimento, a bênção para ampliar, a bênção para avançar, a bênção para criatividade, a bênção para tudo que nós precisamos. Receba na sua vida essa bênção, possua essa bênção em nome de Jesus. E governem, dominem. Lá está escrito, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou. E Deus me abençoou, e eu posso dizer, a bênção que o Senhor liberou ainda, ela é para mim, sim, é para quem crê, é para quem acredita, é para quem toma posse, é para quem acredita. Senhor, que essa palavra, ela não caiu, meu Deus, no esquecimento, ela não perdeu força, ela está de pé, é para quem crê, e eu creio, essa bênção. E Deus os abençoou. Sejam férteis, sejam férteis e multipliquem-se. Então, o Senhor está batendo muito forte nisso. O Senhor está insistindo, antes de começar os meus projetos de conquista, porque o Senhor não quer ninguém nesse ano. Tanto é que esse assunto, o Senhor está tratando ele, meu Deus, está enviando ele, está usando, meu Deus, essa mensagem, já no primeiro mês, já nos primeiros dias do ano. Meu Deus, hoje é dia 21 de janeiro, ou seja, já estamos caminhando para a reta final do mês de janeiro, mas mesmo assim o Senhor não deixa o mês acabar, o Senhor não está deixando, meu Deus, o mês finalizar. Antes de começar os projetos, o Senhor está mandando para nós uma mensagem. Ei, eu te abençoei. Agora, sejam férteis e multipliquem-se. Dominem a terra. Dominem, governem tudo que eu criei, que eu gerei, que eu coloquei para você governar. Então, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus aqui nessa tarde, como no domingo o Senhor decretou o fim da esterilidade, caso ainda haja alguém, Pai, que não pegou, que não tomou posse, que não possuiu, que não acreditou, como a palavra da semana passada o Senhor falou do impossível, eu creio, Senhor, que essas palavras no mundo espiritual, elas não perderam força, elas estão de pé, o portal está aberto, a oportunidade está diante de nós. E cabe a cada um possuir, tomar posse, porque como diz a canção, eu vou cantar. Por quê? Porque é cantando, é agindo a fé, é trazendo existência do que não existe, é trazendo a minha fé para essa atmosfera, meu Deus, poderosa de fé. Então a minha fé, ela não vai mais continuar sendo uma fé natural. Então agora eu vou receber a palavra e ela vai me levar para esse campo espiritual, ela vai me levar para essa atmosfera espiritual, e eu não vou dar lugar à mentira, à dúvida, à incredulidade, ao medo. Eu não vou mais dar lugar às mesmas coisas que travou e roubou a minha vida, mas agora eu vou dar lugar à tua palavra. Eu vou crer na tua palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Eu creio que o Senhor, meu Deus, vai fazer algo incrível, poderoso.
e que ela esteja com a mente, com o coração dela preparado para receber o que o Senhor tem para a vida dela. Em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito que é esse? Então diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2026. Diga, pense grande. Coloca a mão na sua cabeça e diga, a minha mente, ela vai ampliar. Diga, ela vai alargar. Diga, mas ela não vai continuar pensando pequeno, pensando em problemas, pensando em dificuldades. Diga comigo, eu decreto, eu determino que a minha mente em 2026, ela vai pensar grande em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Por gentileza. Graças a Deus. Abra a Bíblia, por favor, no livro de Êxodo 23. Depois o 25 ao 27. Diz assim, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno. Olha o que o Senhor já começa falando aqui. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Aí vamos para o 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Diga comigo, e Ele, mais forte, gente, e Ele os abençoará. Isso, ó. O que você veio fazer aqui nessa tarde? Prestar culto ao Senhor. Você veio cultuar a Ele. Você veio adorar a Ele. Então, se você realmente está com o coração aberto, se você realmente está aqui com a intenção e motivação certa, você veio com esse espírito de adoração. Ele está dizendo, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês, vamos juntos, alimento e o quê? E água. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Então diga comigo, não vai faltar nada. Diga, Ele vai enviar, Ele vai suprir. Diga, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Diga comigo, me dando alimento e água. Não vai faltar. Tanto no contexto espiritual, tanto no contexto físico. Se eu preciso de alimento, não vai faltar. Eu preciso do alimento para minha alma, para fortalecer meu espírito, ele está dizendo, não vai faltar também, não vai faltar esse alimento que está falando da palavra, que está falando do espírito. Então, tirarei, diga comigo, tirarei. Quem está falando que vai tirar? Quem está falando que vai tirar? O Senhor. Diga, tirarei. Ele está falando, ó, tirarei. Então, ele está falando, tirarei. Ele não colocou você vai tirar. Tirarei. Porque o que acontece? A Bíblia deixa bem claro
Se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, ou seja, está falando, é uma redundância, mas é exatamente isso, para mostrar para mim e para você, nós estamos em comunhão, em comum acordo, em união, nós estamos realmente ligados, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, não tem como. Então, se você está vindo realmente aqui, ó, escute aqui, por favor. Ah, mas eu vou crer se fosse já o início dos projetos. Não, meu filho, você tem o hoje, o dia que se chama hoje, é o culto de hoje, é a reunião que você decidiu vir aqui agora. Ele está dizendo para mim e para você, ó, escuta aqui, se você prestar culto a mim, se você me buscar aqui agora, da maneira certa, eu já começo a te abençoar agora. Eu vou te abençoar. E vou dar a você o alimento que você está precisando, o suprimento que você necessita, o alimento e a água. Ou seja, tanto no contexto natural como no contexto físico e espiritual, ele vai suprir. E tirarei a doença do meio de vocês. Se alguém aqui nessa tarde está com algum tipo de enfermidade, algum tipo de situação, seja uma enfermidade física, uma enfermidade emocional, espiritual, mental, ele está falando, seja para qualquer área da sua vida. Diga comigo, o Senhor está me garantindo que Ele vai tirar. Porque Ele é o Deus Ele é o nosso Deus que sara. O nosso Deus é o Deus que sara, que cura. É ou não é? Você continua acreditando nisso ou não? Amém? Aí, agora eu vou entrar na parte que eu quero entrar. Em sua terra, então aí quando você fala em sua terra, abre para tudo, para a tua empresa, para o teu trabalho, para a tua casa, para tudo. Em sua terra, no seu território, nenhuma grávida perderá o filho. Então, ela está gestando, ela está gerando. Ela está naquele período de gestação. Ai, se eu perder, se eu abortar, e se acontecer alguma coisa. Então, ó, olha o que o Senhor está garantindo aqui. Então, essa mulher grávida, ela não precisa temer. Ela não precisa ficar com medo de alguma coisa acontecer. Aí abre o leque para tudo, né? Porque quando fala de filho, fala de sonho. Quando fala de filho, fala de projeto. Está falando daquilo que representa um objetivo, talvez até uma meta. Algo que tem importância, tem valor para a vida dela. Porque um filho, ele tem um valor muito grande. Ele é uma herança, diga comigo, os filhos são herança. Diga que é o Senhor quem dá aos pais, né? Aos pais. Então, peraí, o que a pessoa teve que fazer para ter aquele filho? Não, um homem coabitou com a mulher engravidou. Então, de onde é aquilo? Quem foi que realmente deu aquilo? Quem é que abençoou para ela poder receber esse filho? Foi Deus. Isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Então, em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho. E nem haverá, vamos juntos, nem haverá mulher estéril. E tanto é que você vê que Jesus não morreu na cruz
antes dele liberar uma palavra, que até anotei isso aqui, que está em Lucas 23, eu nem pedi para colocar no slide, mas ele disse assim quando ele estava na cruz. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Vamos juntos? Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os seios que nunca amamentaram. Então está dizendo o quê? Que vai chegar para aquelas pessoas estéreis, para aquelas pessoas que nunca viveram esse sonho, esse desejo. Ele está dizendo aqui, ó, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis. E nós estamos em que ano? Cante. Cante, ó mulher. Então, o que vai acontecer nesse ano de 2026? Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. E eu acredito que ele deixou essa palavra antes mesmo, né? Ali dele encerrar, dele dizer está tudo consumado, porque ele sabia dessa palavra de Êxodo 23, 25, 23, 26, que em sua terra nenhuma grávida perderia o filho. E nenhuma mulher estéril permaneceria da mesma forma. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Então, eu falei isso ainda, acho que ontem à noite, falei no domingo, vou voltar a falar hoje. Quando a gente vai aqui para Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz assim: então Deus os abençoou e disse. Então diga comigo: então Deus os abençoou. Quando Deus criou o homem, quando Deus gerou, ou seja, o homem, aonde ele transformou a imagem e sua semelhança, o que ele fala aqui? Que ele vem, diga comigo, e abençoa a vida, diga, da sua criação. Ou seja, o homem, o ser humano. Tudo que ele criou foi bom, mas o homem foi muito bom. Então essa bênção que ele colocou sobre o homem, diga comigo, ela vale para os dias de hoje. Diga comigo, ela está de pé para quem crer. Você crê nisso? E como é que a gente sabe que eu estou crendo nessa palavra? Como é que a gente tem certeza que essa bênção ela está fluindo na minha vida? Quando a gente vê isso aqui, ó, sejam férteis e multipliquem-se. Eles colocaram aqui na tradução da Almeida, então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar,
Quando é que a gente vê uma promessa como essa de Êxodo 23? Quando é que a gente vê isso não acontecendo na vida de uma pessoa? Quando alguma coisa na vida dela, ela permitiu, ela deu lugar, ela abriu uma brecha. Você vai para a história, quando a Bíblia fala de Davi, que ficou 3 anos numa fome severa. Então esquece aqui o fato da fome em si e abre o leque no contexto, diga comigo, ficou com um problema, diga comigo, por 3 anos. Certo? Quando passou 3 anos, ele foi consultar a Deus. Era para ele ter ficado com esse problema 3 anos? Era para ele ter ficado com aquela situação por tanto tempo? Quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo. Depois que Isaac casou com a Rebeca ela era estéril, não era? Sim ou não? Você sabe quanto tempo demorou? A Bíblia fala que demorou para a Rebeca passar a gerar. Diga comigo, 20 anos. Quantos anos? Agora esquece o fato da esterilidade em si. Diga comigo, um problema ficou na vida dela por 20 anos. Está normal isso? Está certo isso? E aí a Bíblia diz que depois que fez 20 anos, eu não sei exatamente, se completou esse aniversário de 20 anos, aí a Bíblia fala que o Isaac orou. E Deus ouviu a oração e abriu a madre da Rebeca. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era... mas peraí, mas eles já não vinham, provavelmente, sabendo disso, vendo isso, não estava lidando com isso, convivendo com essa situação. Então, vamos esquecer, eu não quero que você se prenda só no ponto esterilidade. O meu ponto era um problema. Ele estava lá. Diga comigo, o Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca, sua mulher, o que aconteceu? Mas ela só engravidou depois de quê? Depois que o quê? Que Deus o quê? Ouviu? Então, peraí. Então, será que ele pegou para orar mesmo? Ele buscou a Deus mesmo? Quando? Depois de 20 anos. Quando foi que Davi caiu a ficha dele, ele viu que ele estava há 3 anos com aquela fome, com aquela crise, que estava afetando todo mundo em Israel. E ele foi consultar a Deus, fazia 3 anos. Que foi quando ele descobriu que o Saul tinha cometido um erro com os gibeonitas. E naquela situação precisava de um reparo. Precisava, diga comigo, fazer um reparo no erro que ele cometeu, quebrando a aliança. Quebrando o quê? Foi uma quebra de aliança. Ele matou os gibeonitas que ele não podia ter matado. E os gibeonitas pediu para reparar aquela quebra de aliança, a morte de 5 descendentes de Saul. Saul já estava morto. E a sua família ainda estava pagando pelos erros de Saul. E depois que os 5 foram mortos, Davi descobriu que os ossos de Saul e de Jonatas ainda não havia feito um enterro digno. Diga comigo, eu preciso, finalizar com as coisas da maneira certa. Diga, fazer um enterro digno.
Então, quando a gente sai de uma empresa, a gente tem que sair pela porta dos fundos ou pela porta da frente? E o que é sair pela porta da frente? É acertar, é conversar, é colocar os pingos no i, não é? Sim ou não? Se aconteceu alguma coisa, aconteceu uma situação que precisa, talvez ali, de uma atitude de humildade, de perdão, precisa de um reparo, precisa de um conserto, vai lá e conserta. Então, para e vai analisando. Porque a infertilidade é a dificuldade que uma mulher ela tem de poder engravidar. Hoje você sabe que se uma mulher ela tem dificuldade de engravidar, eles dão um jeito, né? Eu falei isso sexta-feira. Mas a esterilidade já é uma situação aonde ela precisa de um milagre para poder engravidar. A esterilidade coloca tanto o homem como a mulher numa condição aonde fatores naturais, condições naturais, recursos naturais, qualquer coisa no âmbito natural não resolve a esterilidade. Precisa haver um mover espiritual, um milagre. Por quê? Porque a esterilidade, diga comigo, é a incapacidade de gerar filhos. Ou seja, o homem talvez já não tem mais condição, ou talvez a mulher já não tem mais condição. Ela é estéril. Já não produz mais. Já não é mais fértil. E a gente tem batido muito nesse assunto. Principalmente porque é uma palavra que está totalmente relacionada à palavra profética de 2026. Que a esterilidade em 2026, ela não vai permanecer, ela não vai prosperar. E eu vejo essa palavra, depois de domingo novamente, voltando, porque provavelmente tem pessoas aí que ainda não agiram a fé, como o Davi, como o próprio Isaac, que precisou orar para que a Rebeca pudesse engravidar. Você não lembra que Deus botou o Abraão para orar pela casa do Abimeleque? Porque a casa dele, daquele ímpio, parou de gerar filhos, porque, diga comigo, porque Abimeleque, diga, queria a mulher de Abraão. Opa, peraí, você está querendo um negócio que não é para você, rapaz. E a hora que ele viu que o negócio ficou feio na casa dele, tudo bem, o Abraão mentiu, o Abraão errou, mas meu ponto aqui agora não é o Abraão, tá? Meu ponto aqui é o seguinte: Deus colocou o Abraão para orar pela casa do homem, porque enquanto não houvesse uma atitude de fé, não usasse a fé, não agisse a fé para ele poder vencer aquela esterilidade, aquela casa não ia voltar. Ah lá, a seguir Abraão orou a Deus e Deus, diga comigo, e Deus curou. Opa! Quem que teve o problema primeiro? O problema veio para quem primeiro? Ah lá, está aqui, ó, você está acompanhando a leitura comigo? Para o Abimeleque, que era o rei, para a sua mulher e as suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Mas eu estou orando, bispo, por que eu não estou tendo resultado? Porque antes de orar tem que ter reparo.
Antes de orar, a gente precisa dar nome certo ao que está acontecendo com a gente. Antes de eu orar, eu preciso reconhecer aquilo que eu tenho que mudar. Você vê que coisa, o próprio Davi descobriu que ele também, naquela história do Saul, ele estava em falta com os ossos do Saul e do Jonatas. Ele também descobriu. Algo está impedindo a sua fertilidade. Mas no caso da estéril, ou o estéril, né, que pode ser um homem, hoje já não existe a possibilidade de você dar frutos, de você avançar, de você progredir, de você crescer. Eu acabei de ler aqui que nós fomos abençoados pelo Senhor para sermos férteis e multiplicarmos. E o que estaria impedindo isso de acontecer? O que estaria travando isso? O que estaria bloqueando hoje? Muitas vezes a gente tem que voltar lá naquele dia, naquele momento, naquele tempo, onde tudo talvez até estava fluindo, e começar a pedir para o Espírito: Senhor, me traz a memória. O que aconteceu de lá para cá? O que começou acontecendo que travou? Que afetou? O que aconteceu? Já viu pessoas que dizem: eu era tão alegre, eu era tão sorridente, eu era tão feliz, de repente ela murchou. Eu era uma pessoa que eu ganhava dinheiro, agora parei. Olha, eu era uma pessoa que eu era tão feliz no meu casamento, de repente o casamento deixou. Nossa, mas eu fazia muito bem meu trabalho, agora não consigo fazer nada direito. O que aconteceu? A Bíblia fala, diga comigo: Deus deu a Sara virtude, diga poder, para gerar, diga Isaac. Mas ela passou quanto tempo da vida dela sem gerar um filho? Quanto tempo ela passou da vida dela? Desde quando, provavelmente, ela se conhecia, que se casou, né, com Abrão. A Bíblia começa relatando a história dela, que ela era estéril, ela já tinha 65 anos. Com 65 anos, ela não tinha um filho ainda. Quando ela chegou com 90 anos, aí ela gerou Isaac. Por que demorou tanto tempo para Sara gerar um filho? Por causa da amargura, por causa da incredulidade. Por que a Raquel demorou tanto tempo também para gerar o José? Por quê? Porque ela, olha que coisa, ela era pastora. A Raquel, ela era pastora. Mas não é porque ela era pastora que emocionalmente, internamente, ela sabia governar, liderar, dominar o que ela sentia. O que ela passou a vida toda dela, depois que ela teve o Jacó, junto com a sua irmã? Ela viveu dentro de um ringue, dentro de uma competição, de uma briga, de um espírito de disputa. E a Ana? A Ana não era estéril também? Era ou não era? E a Bíblia não mostra, a Bíblia não fala que tudo que a Penina fazia com ela afetava ela? Tudo que a Penina fazia. E qual que era o momento que a Bíblia relata que mais essa situação acontecia? Quando ela ia para o templo. Ou seja, diga comigo, existia um mal, diga que trabalhava, diga para ela chegar na igreja, na presença de Deus, diga ao buscar a Deus, diga e não se abrir. Diga comigo, e não se abrir.
O que é uma pessoa que via para o culto, via para a igreja, via para o templo, ela não conseguia abrir o coração dela? Ela não conseguia se abrir. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que uma pessoa, ela está indo para fazer o quê? Para buscar a mudança da vida dela, para buscar a vitória dela, para buscar o milagre dela, para ela sair de lá curada, liberta, transformada. A Ana voltava para casa melhor ou pior? Hã? Ela voltava pior. Por que ela voltava pior? Porque tinha uma situação que a Bíblia relata, que quando era o tempo deles irem para o templo para adorar o Senhor, claro, aí alguém vai dizer, bispo, mas a Penina também, provavelmente no dia a dia, ela aproveitava. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, ao subirem para onde? Opa, será que isso aqui não está me ensinando nada, não? Você não percebe que toda vez que você diz, não, agora eu vou buscar a Deus, não, agora eu vou fazer o propósito dos meus projetos, não, agora eu vou lutar pela minha libertação, não, agora eu vou lutar pela mudança da minha vida. O que a Bíblia está dizendo? Penina provocava a Ana. E aí o que ela fazia, Ana? Não comia, chorava. Deixa eu ler uma coisa aqui para você, até porque o horário já está avançando. Coloca para mim, filha, Isaías 61 na amplificada. Isaías 60, versículo 1 na amplificada. Dentro do estudo. Diga comigo, levante-se. Vamos todo mundo junto? Levante-se. Da depressão espiritual para uma nova vida. De novo, levante-se. Da depressão espiritual para o quê? Opa! O que tem gerado, então, esterilidade na vida de muita gente? De onde é que a Bíblia está mandando a pessoa se levantar? De onde é que a Bíblia está dizendo que ela não pode mais ficar? Em que condição? Em que estado espiritual? Que tipo de mentalidade, de padrão, de estilo de vida, de modo de viver? Levante-se da depressão espiritual para uma nova vida. Você acha que uma pessoa ela vai ter uma nova vida vivendo deprimida, vivendo para baixo, mal-humorada, infeliz, com aquela cara, Gente, depressão você já sabe, tem níveis, né? Mas vamos falar. Tem gente que às vezes a sensação que dá é que ele quer chamar a atenção, porque ele está mal, ele usa o momento mal da vida dele para brigar com os outros, para se irritar com os outros, para querer, ninguém me dá atenção, e olha como estão me tratando, ou se já é uma depressão, né, já mais profunda, a pessoa não come, a pessoa não sai do quarto, não faz nada, se faz alguma coisa não faz nem direito, está vivendo à base de medicamento. Quantas vezes a gente já pegou pessoas aqui dentro da igreja que a pessoa estava dopada, não dava nem para imaginar, assim, acreditar como que ela conseguiu ter força para sair, mas era uma medicação tão forte, mas tão forte, que assim, alguns casos nós já vimos de pessoas chegar quase que carregada. Eu tenho algumas pessoas na minha memória que me vêm agora, que nós já atendemos, que eu, no meu caso, particularmente, já atendi, de eu ver, você falar para ela, levanta dessa situação, se levanta, para com isso. Não, bispo, eu não tenho força. Eu não tenho força para sair disso, eu não tenho força para parar. Se eu começo a parar de tomar o medicamento, eu fico pior. Mas vai ficar mesmo. Virou um vício, uma dependência. E a depressão, a gente sabe
que muitas pessoas, quando elas chegam naquele estágio quase que final, aonde ela está tão mal, a dor, né, tudo que ela está sentindo, que já começa a levar ela a pensar em morrer. Eu quero morrer, eu quero tirar minha vida, eu quero desistir, não quero mais viver, não vou mais orar por isso, não vou mais lutar por isso, não vou mais buscar conquistar isso. Mas por quê? Porque ela está tão cheia de sentimentos, ela está tão dopada de sentimentos, porque o que torna ela dentro de um coma, porque muitos estão dentro de um coma, ela vive em coma, mas é um coma induzido. Ela já não ouve, ela já não vê, ela já não entende, ela não consegue sair daquela prisão espiritual. Por quê? Porque é mais uma fala: eu não consigo, eu não dou conta, eu não mereço, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, olha a minha vida. Ei, não tem como você não atrair para a tua vida esterilidade dessa forma. Aonde habita o Espírito de Deus não habita depressão, habita liberdade. Aonde habita a presença do Espírito Santo não vai habitar uma pessoa deprimida, depressiva. Levante-se da depressão espiritual para uma nova vida. Ou seja, quando ela se enche da palavra, ela dá lugar à palavra, ela se enche do Espírito. Diga comigo: o Espírito levanta ela interiormente. Diga comigo: e essa força interior leva ela a se levantar na vida. E esse levante-se da depressão espiritual leva ela agora a ter visão, uma perspectiva. Não, agora eu vou viver. Não, agora eu vou me levantar. Não, agora eu vou fazer o que eu não fiz. Não, agora eu vou fazer como Isaac orou e a madre da Rebeca abriu. Eu vou fazer como Abraão, que orou pelo Abimeleque e pela casa dele, todo mundo foi curado. Eu vou fazer como Davi, que entendeu que tinha uma crise lá de seca, de fome, e essa seca vai acabar, essa fome vai encerrar. Você não lembra que quando Davi fez a contagem do número de soldados, porque ele estava ali naquele momento tomado por um sentimento errado, onde ele já estava achando que era ele, e o Senhor, ele feriu, né? Começou a matar. A Bíblia fala que foi de Dan, que é da região norte de Israel, até o extremo chamado Beersheba, aonde fica a parte sul de Israel, e o negócio veio vindo, já, se não me falha a memória, mais de 70 mil já estava morto. Veio um anjo da morte matando, ia matar tudo, ia matar todos aqueles soldados que ele queria saber qual era o número de soldados, porque ele estava colocando que a força militar dele, a força para as batalhas, estava vindo do exército, e nunca, diga comigo, nunca veio, diga dos soldados, diga sempre veio de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? E o Senhor dava vitórias a Davi. E o que ele teve que fazer para conter aquilo, para acabar com aquela maldição, com aquela praga? Ele teve que oferecer uma oferta. Ele teve que oferecer uma oferta exatamente no mesmo monte onde o Abraão tinha oferecido Isaac. Ele teve que oferecer uma oferta para encerrar com aquilo. Quem está entendendo a palavra? Então, levante-se da depressão espiritual para uma nova vida. Brilhe, seja radiante com a glória e o esplendor do Senhor. Pois sua luz chegou, diga, pois a sua luz chegou. Diga, a luz chegou. Diga, a bênção chegou. Diga, o favor chegou. A graça chegou. E a glória e o brilho do Senhor subiram sobre você. Então a Bíblia está dizendo: olha o que vai vir para a tua vida a partir de agora.
Olha o que você vai receber a partir de agora. Então, se em sua vida ou em alguma área específica você nunca frutificou, gerou, ou viu resultados, qual área que você não viu resultados? Qual área que faz tempo que você não está vendo resultados? Qual área da tua vida você nunca frutificou? Qual área da tua vida você nunca viu as mudanças que você já gostaria de ver? Diga comigo, todas as pessoas que viram a sua vida mudar, a esterilidade, a acabar, encerrar, diga, todas elas precisaram usar a fé. O que elas precisaram fazer? Elas precisaram usar a fé. É hora de colocar a sua fé nisso. Lembra que no propósito da mudança a bispa pregou sobre a fonte lá do Eliseu, que chamaram ele para jogar sal na fonte, porque a água estava matando e trazendo um monte de problemas para a cidade? Lembra disso ou não? O que o Eliseu fez naquela passagem de 2 Reis 2,19? Diga comigo, ele usou a fé, diga, para mudar a condição daquela fonte, daquela água. Porque a água estava contaminada. A água não permitia as coisas fluírem naquela cidade. E quando a gente fala da fonte, a gente está falando do coração. Porque o problema de uma pessoa é um problema de coração. Então, se você não colocar fé nisso, como é que isso vai mudar? Como é que você vai alcançar a cura para essas áreas estéreis da sua vida? Agora, se você já frutificou, você vê que coisa, Tamar, ela não era estéril. Mas, por um tempo, ela não deu filhos. Ela não teve filhos. E por quê? Porque tinha coisas que precisavam mudar na vida dela. A Mical, que foi esposa do Davi, já no caso dela, ela também não era estéril. Diga comigo, mas ela nunca teve um filho. Diga, por causa do que, gente? Por causa do coração. Sabe uma pessoa que ela tem tudo para ir, mas não vai. Ela fala, mas eu não tenho esse problema físico, eu não tenho essa esterilidade física. Eu não sou estéril, bispo, fisicamente, mas talvez você é na mente. Talvez você é no espírito. Talvez a esterilidade, a falta de frutos de resultado aqui é porque algo está de errado dentro de você. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Por gentileza. Como diz literalmente a palavra, né? Levante-se. Levante-se da esterilidade, da depressão, melhor dizendo, espiritual. Levante-se. Coloca a mão no teu coração. Hoje, qual área você precisa realmente de mudança? Qual área você olha assim e você fala, puxa, bispo, eu não sei explicar. Então feche os olhos e diga comigo, Espírito Santo, coloca a luz nas minhas trevas. De novo, Espírito Santo, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Diga, Espírito Santo, diga, traz à minha consciência o que está oculto a mim. O que está oculto? O que está oculto? O que não está deixando você ver? Por que essa incapacidade?
Por que as coisas estão da maneira que elas estão? A promessa, cante, ó estéril. Você que nunca deu à luz um filho, não teve um filho, você vai ter muito mais filhos do que a mulher que tem marido. Pode cantar. O que a Bíblia mostra que foi orientado a essa mulher estéril, que é a representação de Sião, de Jerusalém? Ei, vocês vão começar a entrar numa atmosfera, vocês vão entrar agora numa atmosfera de fé, vocês vão agora gerar para a vida de vocês uma atmosfera de fé, vocês vão usar a fé, vocês não vão ficar da maneira que vocês estão, falando de problema, reclamando de problema. Você não percebe que tem gente que a cabeça dele, a mentalidade dele só puxa, só leva ele a pensar em problema? Só fala negativo, só pensa negativo. Você andou falando o que não devia? O que você andou falando de você? O que você andou falando do teu casamento? O que você andou passando por cima? O que você andou ignorando? O que? O que você parou de fazer? Você parou de cultuar, você parou de dizimar, você parou de ofertar, você parou de ajudar no reino? Você ajudava no reino antes, evangelizava, você parou de fazer? Você tirou a mão do arado? Você tocou igual o Abimeleque que quis tocar na Sara? Você tocou no que você não podia ter tocado? O que você tocou? Ainda eu me lembro, se não foi nos 52 dias, ou foi no propósito da mudança, mas se não me falha a memória, foi no propósito dos 52 dias do ano passado, da bispa falar, muitas pessoas, elas atraem um problema, tanto no âmbito físico, um problema de enfermidade, um problema na saúde dela, ou um problema nas finanças, quando houve uma prática de imoralidade. Você vê que coisa, né? Esaú foi um homem que Deus permitiu que ele viesse ao nascer, junto com seu irmão Jacó, eles eram gêmeos. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Quem veio depois agarrado ao seu calcanhar foi o Jacó. Quem tinha o direito à bênção dobrada era o Esaú. Mas o que a Bíblia fala dele lá em Hebreus 12? Que nós não venhamos a ser como Esaú. Diga comigo, imoral. Por que imoral? Porque ele pegou para a vida dele mulheres que não era para ele ter pegado. Ele se envolveu com pessoas, com mulheres. Ele era um homem que ele tinha uma mentalidade, ele tinha um espírito imoral. Aquilo estava fazendo parte já da sua vida. Porque antes dele deitar-se com uma estrangeira, ele já era na mente, ele já era no espírito. Então que não sejam como Esaú, imoral e profano. Diga comigo, ele desprezou. Diga, a bênção que era dele. Diga que o Senhor concedeu a ele dobradamente. Ele rejeitou. Ele não deu valor. Ele não priorizou.
Pode observar que as pessoas que não dão valor à sua vida espiritual, elas não dão valor à palavra de Deus, elas não dão valor às coisas do Senhor. Pode observar que essas pessoas, elas atraem para a vida dela uma infertilidade, uma esterilidade. Elas param de frutificar. A rebelião vai atrair esse travamento. A incredulidade vai atrair esse problema. Um coração dominado, cheio de sentimentos, de questionamentos, de murmuração, de uma fala errada, vai atrair para a vida dela. Ó Deus de Israel, vai passando com teu sangue aqui nessa tarde. Senhor, vai passando com teu sangue aqui nessa tarde. Senhor, vai passando com teu sangue aqui nessa tarde. Senhor, vai passando com teu sangue, vai passando com teu sangue, vai passando com teu sangue sobre cada mente, vai passando com teu sangue sobre cada coração, vai passando com teu sangue sobre cada vida, vai passando com teu sangue sobre cada pessoa, vai passando com teu sangue na casa dela, vai passando com teu sangue na família dela, vai passando com teu sangue no casamento dela, vai passando com teu sangue na vida sentimental dela, vai passando com teu sangue, Senhor, em cada área da vida dela, que talvez está estéril, talvez, Senhor, está infértil, talvez está realmente amarrada, travada, bloqueada, não flui, não cresce, não vinga, não prospera, não anda. Ó meu Deus, ela não vê um resultado diferente, ela não vê, meu Deus, crescimento, ela não vê avanço, e eu ordeno agora em nome de Jesus, vai desalojando da vida dela agora, vai desalojando da mente dela agora, vai desalojando dos caminhos dela agora, vai desalojando talvez da mente dela. Talvez o problema está na mente dela, a forma como ela pensa, a forma, meu Pai, como ela alimenta os pensamentos, a forma talvez como ela trata a tua palavra, a forma como ela trata as coisas espirituais, o valor que muitas vezes ela não dá aquilo que tem valor. Talvez ela não dá valor ao marido, talvez ela não dá valor à esposa, talvez ela não dá valor aos filhos, talvez ela não dá valor à tua palavra, talvez ela não dá valor aos princípios da tua palavra, talvez ela não dá mais valor, meu Deus, à aliança, talvez ela quebrou a aliança, talvez ela tocou naquilo que ela não podia tocar, talvez ela não reparou aquilo que ela tinha que ter reparado, talvez ela quebrou uma aliança, um acordo, talvez ela deu a palavra dela, ela palavrou: eu vou fazer isso, eu vou me comprometer com isso, a partir de hoje eu vou fazer isso. Talvez, Senhor, no mundo espiritual, ela deu, Senhor, meu Deus, o meu Pai, uma palavra, ela liberou uma palavra negativa, errada, e talvez ela está comendo do fruto dos seus lábios. Talvez hoje o que ela está comendo, o que ela está vivendo, o que ela está recebendo, o que está acontecendo na vida dela, é resultado da fala, de uma fala errada, de uma maneira errada de falar, porque de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Talvez, Senhor, ela deu lugar, ela deu permissão, ela aceitou, ela deixou que alguma coisa entrasse na vida dela, roubasse a vida dela. Talvez o coração dela se encheu de amargura, talvez ela tenha um ódio de alguém, talvez ela tenha uma raiva de alguém, talvez, Senhor, ainda ela guarda coisas do passado, ela guarda, ela carrega, ela é como uma esponja, ela absorve fácil aquilo que é ruim, aquilo que é errado. Talvez ela carrega dentro dela um sentimento de injustiça, porque foram injustos comigo, porque erraram comigo. Talvez ela está remoendo coisas ainda dentro dela, que ela não se livrou, ela não se perdoou por erros e falhas que ela cometeu. Talvez, Senhor, tem coisas que acontecem na vida dela, que ela não quer superar, ela não superou. Ela não superou.
Talvez ela não superou esse passado, ela não superou as perdas, ela não superou o abuso, ela não superou os traumas, ela não superou a rejeição, ela não superou, meu Pai, as traições. Talvez ela não superou, ela não venceu. Eu ordeno agora em nome de Jesus, toda depressão espiritual, toda depressão física, toda força negativa, toda força contrária, toda força maligna que está puxando ela para baixo, tudo que ela tenta fazer não dá certo, tudo que ela tenta fazer não flui, não vinga, não anda, não avança, não prospera. Eu ordeno, eu exijo agora, pega tudo que é seu da vida dela agora e sai, em nome de Jesus. Saia da vida dela agora, da mente dela, do coração dela, que saia, que hoje, Senhor, diga comigo em nome de Jesus, que hoje, essa esterilidade, diga ela seja encerrada, diga ela seja encerrada, ela termine da minha vida, diga eu não aceito ela mais, e diga comigo, Senhor, se essa esterilidade, ela estava na minha vida até hoje, fala para Deus, qual é o motivo? Qual é o motivo? Por qual motivo? O que você fez? O que você pensou? O que você falou? O que você permitiu? O que você deixou? O que você tolerou? O quê? O que você carregou com você até hoje? O que você não arrumou que você tinha que ter arrumado? O que você tinha que ter acertado e não acertou? Dá nome certo ao que acontece. Dá o nome certo ao que te acontece. Dê nome certo ao que te acontece. Porque a Bíblia está dizendo, a própria palavra que eu li para você, que está escrito em Êxodo 23. Diga comigo, tirarei a doença do meio de vocês. De novo, tirarei a doença do meio de vocês. Diga comigo, e Ele os abençoará. Diga comigo, e em minha terra, em minha vida, em minha casa, em minha empresa. Diga comigo, em qualquer área da minha vida. Diga, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Diga comigo, não haverá mais esterilidade. Diga, não haverá mais. Diga comigo, não haverá mais infertilidade. Diga, não haverá mais nenhuma dificuldade e nenhuma incapacidade. Diga, não haverá mais dificuldade. Diga, e incapacidade. Diga, não haverá mais dificuldade e nem incapacidade. Não haverá mais nenhuma situação amarrada, travada, bloqueada na minha vida, no nome de Jesus. Não haverá mais. Não haverá mais. Com a mão no coração, fala para Deus, o que você está fazendo hoje que está destravando isso? O que você está reparando hoje, que você vai sair daqui e vai reparar, que você vai consertar, ou talvez você mesmo falou que não devia. Quebra essas palavras que você liberou, quebra essas palavras que você deu legalidade, quebra essa legalidade que você lançou no mundo espiritual, e Satanás amarrou tua vida, travou tua vida. Ele está tendo poder sobre você, porque você entregou a ele o teu poder. Eu quebro agora toda e qualquer palavra que eu liberei. Não vai ter mais poder sobre mim. Não vai ter mais poder sobre mim. Eu vou fazer minha parte hoje. Eu vou plantar a semente certa hoje. Eu vou dar condições hoje.
E o que não estava fluindo vai fluir. O que não estava frutificando vai frutificar. O que não estava andando vai andar. O que eu não estava vendo de mudança eu verei. Eu declaro. Coloca a mão na tua cabeça e declara: eu sou uma pessoa fértil. Eu sou uma pessoa frutífera. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa abençoada, realizada. Eu terei progresso. Eu terei progresso. Eu terei crescimento. Eu terei avanço. Nesse ano de 2026, começando já pelo mês de janeiro, eu verei a minha vida crescer, eu verei minha família crescer, eu verei meu trabalho crescer, eu verei a minha empresa crescer, eu verei o crescimento da minha vida espiritual, da minha vida ministerial. Eu terei amplitude, ampliação, avanço, crescimento abundante. Eu declaro em nome de Jesus: eu serei fértil em tudo, em criatividade, em novas ideias. Eu serei, meu Deus, uma pessoa cheia de novas habilidades. Eu receberei dons e talentos novos do Senhor. Nada na minha vida vai ficar do mesmo jeito. Fala para Deus, olha para tuas mãos e declara: as minhas mãos serão férteis, serão abençoadas, serão ungidas, serão benditas. Aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu tocar, o que eu fizer, o que eu realizar, eu verei o cumprimento da palavra na minha vida. O que ninguém resolve, eu resolvo. O que ninguém vence, eu venço. O que ninguém supera, eu supero. Quem na minha família não venceu, eu vou vencer. Quem não fez a diferença, eu vou fazer. Quem não cresceu, eu vou crescer. A minha vida será uma vida ungida, cheia do favor de Deus, no nome de Jesus. Nada vai ficar do mesmo jeito mais. Eu não aceito, no nome de Jesus. Eu declaro o fim da esterilidade. Não prosperará mais na minha vida. Fala para Deus: eu creio. Fala para Deus: eu acredito. Fala para Deus: eu recebo. Eu recebo essa bênção. E Deus os abençoou. Eu recebo essa bênção. Põe a mão na tua cabeça e abençoa a tua vida. Põe a mão na tua cabeça e fala: eu abençoo a minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Eu sou realizada. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa favorecida. Eu sou uma pessoa simpática. Eu sou uma pessoa que traz alívio. Eu sou uma pessoa, meu Pai, que faz a diferença, em nome de Jesus. E essa bênção vai me acompanhar por onde eu for. Eu não vou mais acreditar nas mentiras do diabo. Eu não vou acreditar mais. Em nome de Jesus. Põe a mão nessas poltronas que estão na tua frente e fala o nome desse familiar que você tem a fé para declarar: Senhor, eu creio que eu vou ver a salvação. De quem? Fala o nome dele. Fala o nome dela: eu vou ver esse, eu vou ver esse, eu vou ver esse aqui na igreja. Eu verei eles aqui na igreja. Eu verei eles aqui na igreja. Vamos, meus filhos. Vamos, meus filhos, declara. Vamos em nome de Jesus, com força, com autoridade. Declara no nome de Jesus. Haja a tua fé, usa a tua fé. Deus, eu vou ver, cada um aqui eu vou ver. Eu profetizo, o Senhor vai trazer. Eu vou convidá-los ainda essa semana. Eu vou chamá-los e ainda nesse domingo eu os verei aqui na igreja. Eu vou salvar a minha casa. Eu vou salvar a minha família. Eu vou ver a glória de Deus na minha vida, no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Volta a mão no teu coração. E agora enxerga. Enxerga isso mudado. Enxerga isso em você mudado. O que você precisa? Você precisa exatamente disso que Deus nos deu. Então Deus os abençoou. Fala isso para você. O que eu preciso é da bênção de Deus. É saber que eu tenho a bênção de Deus. Que eu posso contar com a bênção de Deus.
que eu posso contar com a imensa provisão de graça, que eu posso contar com o favor dEle. Ele está sobre mim, a bênção dEle está sobre mim, o favor dEle está sobre mim, a graça dEle está sobre mim. Eu sei que está sobre mim, eu profetizo, está sobre mim, e a partir de hoje, tudo na minha vida vai frutificar, tudo na minha vida vai crescer, tudo na minha vida vai mudar. Eu serei uma árvore frutífera, eu serei uma árvore frutífera, e as podas que o Senhor vai fazer na minha vida é para que eu possa dar mais frutos no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida nessa tarde. E eu creio que você está tomando posse. Toma posse, toma posse. Chega de esterilidade. Deus está te puxando, Deus está te levando a um progresso, a um crescimento, aonde agora você vai ter frutos, vai ter resultados, como a mulher de Manoá, que foi a mãe de Sansão. A Bíblia diz que ela gerou um projeto poderoso, um projeto gigantesco, um projeto grandioso. E você pode declarar isso no teu espírito. O Senhor vai me usar para projetos poderosos, grandiosos. O Senhor vai poder contar comigo. Eu sou a pessoa certa para poder realizar aquilo que Ele tem para realizar. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.